Quando alguém da família fica doente, na maioria das vezes são elas quem cuidam. Se o filho não vai para a escola, é geralmente a mãe ou a avó quem garante que a criança não ficará sozinha. Os serviços domésticos, na imensa maioria dos lares brasileiros, ficam a cargo das mulheres. E não faltam estudos, números e evidências do que já parece indiscutível. Um levantamento da organização de mídia Gênero e Número indica que pelo menos metade das brasileiras passaram a cuidar de alguém em meio ao isolamento social. Cuidado com filhos ou com idosos e as tarefas domésticas tem sido um grande desafio, ou mesmo um impedimento para o trabalho remoto implementado por muitas empresas em meio à pandemia. O resultado? Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 7 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho na última quinzena de março, quando a pandemia se intensificou no Brasil. Entre os homens, 2 milhões ficaram desempregados no mesmo período. Diferenças que se intensificam não só de acordo com o gênero, mas com a cor da pele e o grau de instrução. No Sala de Convidados de hoje, nós vamos conversar sobre mulheres e a pandemia. O que você está aprendendo? Março e abril foi desespero, trabalhar o dia inteiro e com criança. As empresas não aceitam a divisão do home office. Na prática, as mulheres estão perdendo os empregos, né? Elas estão sendo assassinadas. Os números dizem de uma forma clara. Nós apostamos no aumento de candidaturas qualificadas de mulheres para pensar nessas políticas públicas que a prefeitura, que a Câmara Municipal tem obrigação de tratar. Conversando comigo hoje pela internet sobre mulheres e a pandemia, a Laerte Martins, enfermeira, doutora em saúde pública e filiada à AMNB, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Denise Pimenta, doutora em antropologia pela USP. E Liliane Brum, antropóloga e coordenadora de projetos na REDE, Rede de Desenvolvimento Humano e Feminista Ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Quer contar para a gente a sua experiência ou mandar uma pergunta para as nossas convidadas? Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Profissão, casa, filhos, cuidados pessoais e com os outros. Como lidar com tantas jornadas de afazeres ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que mulheres se fazem no mundo inteiro em meio à pandemia. A mulher que não tem vaidade, que sabe lavar e cozinhar. A mulher submissa. Essa mulher, a Amélia, presente na letra de Ataúfo Alves e Mário Lago, ainda faz parte do universo e da estrutura social que muita gente imagina e reproduz. Uma realidade que a gente pode conferir nos dados. Mesmo trabalhando fora de casa, na prática, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, revela que as mulheres ocupam em média 20 horas da sua semana com os trabalhos domésticos, enquanto homens, no máximo, 10 horas. Essa divisão de tarefas não é equilibrada tem tempo. Mas e agora, com a pandemia? Como será que está a situação? Eu vejo as mulheres, né, até amigas ou colegas de trabalho que estão desesperadas para voltarem às aulas porque não aguentam mais. Assim, o volume de trabalho aumentou demais, porque além de tudo que elas têm que fazer para o trabalho externo, elas ainda estão com as crianças em casa o tempo inteiro, tendo que cuidar, né, de todas as tarefas domésticas que se multiplicaram. E no trabalho ainda existem outras cobranças. Dentro do mercado de trabalho das grandes corporações, a gente também tem visto isso, muitos depoimentos de mulheres jornalistas, de mulheres que trabalham em empresas privadas, de que está havendo um aumento de desemprego, justamente porque as empresas não aceitam a divisão do trabalho do home office dessas mulheres que têm que cuidar de criança, cozinhar, ajudar, né, em trabalhos escolares e, portanto, tem um impacto muito grande, né, na sua produtividade. E para as trabalhadoras informais, que representam quase 48% das mulheres negras do Brasil, a situação é ainda pior. 4 em cada 10 lares no país são chefiados por mulheres.
E só no serviço doméstico são 7 milhões de brasileiras, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Essas mulheres são, na sua maioria, negras, na sua maioria com pouca escolaridade, muitas vezes inclusive analfabetas. São mulheres que têm muitas vezes são mães, mulheres chefes de família, portanto responsáveis economicamente pelos filhos e por uma família extensa. E são essas mulheres que foram particularmente atingidas nesse momento pelo desemprego, porque é uma situação de trabalho na qual a carteira assinada, o emprego formal, ele é muito pequeno. Juliana Naciuti trabalha em uma ONG que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade na Itália. Ela conta que, junto com a insegurança financeira, os números de violência doméstica não param de crescer. Tem um grande problema na violência doméstica, que é o medo de denunciar o homem violento, Só que com a pandemia eu acho que algumas mulheres chegaram num limite tão grande que isso se tornou mais evidente, Os pedidos de ajuda cresceram porque eu acho que elas também chegaram num limite que não aguentavam mais. Aqui no Brasil, segundo dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve um crescimento no estado de mais de 50% no número de denúncias de violência contra mulheres desde que o isolamento começou. Uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou ainda um aumento nos casos de feminicídio de 22%, quando comparamos março e abril deste ano com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, nos hospitais, no enfrentamento direto contra o novo coronavírus, mulheres. São elas que estão na linha de frente. Um relatório do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e da Fundação Oswaldo Cruz aponta que as mulheres são quase 85% no setor de enfermagem. A cientista social Miriam Pilar Grossi reforça que é preciso lembrar que foram 2 pesquisadoras da Universidade de São Paulo, a USP, que sequenciaram o genoma do novo coronavírus em tempo recorde. Um retrato de como as mulheres vêm conquistando espaço. E também uma evidência de como elas ainda são minoria em lugares de destaque e setores importantes da sociedade. Para transformar esse cenário, é preciso implementar mudanças. Nós apostamos muito num aumento de candidaturas de mulheres nas próximas eleições e um aumento de candidaturas qualificadas de mulheres, justamente para pensar nessas políticas públicas que acontecem no espaço da cidade, que é aquilo que a prefeitura, que a Câmara Municipal tem obrigação de tratar. Ainda é difícil medir os impactos da pandemia na vida das mulheres. São realidades diferentes que variam de acordo com a situação econômica, a cor da pele, a sexualidade e a idade. No momento, elas e todos nós atravessamos essa pandemia que parou o mundo e que será contada nos livros de história. Mas o que a gente pode esperar quando tudo isso passar? Na prática, a gente tem um aumento da desigualdade porque as mulheres estão perdendo os empregos, elas estão sendo assassinadas. Então, eu acho que os números dizem de uma forma clara. Por outro lado, eu acho que as pessoas têm essa reflexão justamente por esse assunto ter vindo à tona. E eu espero que essa reflexão possa gerar mudanças positivas no futuro. Todos esperamos, todos e todas, principalmente, Denise, Laerte, Lili, Brum, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje, virtualmente, para a gente poder conversar sobre esse tema tão amplo e tão urgente, Laerte? Eu quero começar com você, porque eu acho que você tem uma representatividade não só da enfermagem, que hoje é a linha de frente no combate ao coronavírus e a essa pandemia, mas também a mulher negra brasileira e até no mundo todo, que hoje também é a que mais sofre com os impactos dessa pandemia. Na reportagem, o Alessandro Vieira, nosso repórter, cita que as mulheres são 85% da força de trabalho na enfermagem, que compõe essa frente importantíssima. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do que se encontra nessa linha de frente, qual é o panorama que a gente tem. Olá, bom dia.
Inicialmente, agradecer em nome da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Vocês podem imaginar, até por esse vídeo que acabamos de assistir, a situação da mulher negra hoje nesse país com a pandemia. Eu, antes de responder diretamente a sua pergunta, só queria comentar, dentre tantas abordagens que tiveram nesse vídeo, a questão das trabalhadoras domésticas informais, as diaristas especialmente, que simplesmente foram dispensadas do trabalho, a grande maioria, e que esses tais dos R$600, muitas das vezes nem chega na mão dela. E aí, respondendo quase que bem pontualmente, objetivamente a sua pergunta, a questão da enfermagem, aí, na linha de frente no atendimento ao Covid, nos hospitais, eu queria só fazer uma reflexão bem básica, pensar no sofrimento mental dessas mulheres, de estarem lá na linha de frente e aí saber que tem que voltar para casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, da família toda, independente de família que seja essa, né, a composição dessa família. Imagine o peso da responsabilidade de ter que se cuidar lá na linha de frente e saber que tem que chegar em casa, cuidar de tudo, e a grande preocupação que ainda não trazer a doença para casa para não transmitir para os seus familiares. Então, está sendo muito sofrido, não só, infelizmente, pelas que têm adoecido e até morrido, né? Nós temos um número altíssimo de óbitos da enfermagem pelo Covid, ainda o sofrimento que é o voltar para casa e o medo de trazer o Covid para casa. É muito triste tudo isso. E mais uma discriminação, né, Alaerte? Porque hoje o profissional de saúde está sofrendo a discriminação por estar em contato, possivelmente em contato com o vírus diariamente, né? A gente vai trazer isso, a questão das trabalhadoras domésticas é essencial para essa discussão. Vamos tentar abordar um pouco de cada um desses temas que compõem essa grande pauta de hoje. Até lembrando que a gente já fez alguns programas aqui, sala de convidados, sobre os profissionais de saúde. Acho bem interessante para quem quiser assistir, porque se aprofunda realmente nesse tópico. Denise, eu queria trazer aqui uma citação da filósofa italiana Silvia Federici, para não dizer que a fala é minha, porque também poderia ser. O cuidado está no centro da sustentabilidade da vida. Eu acho essa fala linda, acho que inclui realmente uma dimensão real do que é a vivência das mulheres, não só no Brasil, mas em grande parte dos países do mundo. Um lugar estabelecido para a mulher, né? Eu queria que você trouxesse essa questão do cuidado e qual é a importância da gente lembrar desse grande fato na história de todas as mulheres. Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite, estar entre mulheres as quais eu admiro muito, né? E sempre lembrando quem vem antes da gente, que nos forma, que nos fortalece, para também ajudarmos as gerações de mulheres e de homens que virão depois. Eu gosto muito da Silvia Federici, assim como gosto também da francesa, Françoise Verger, que tem o pensamento muito parecido. A Silvia Federici, ela traz o cuidado para um lugar não romantizado, né? Ela nos diz o que eles chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado. Então, a Silvia Federici, mas não só ela, como a Françoise Verger, como várias mulheres da América Latina, em África, feministas e filósofas, elas nos chamam para a questão de que nós romantizamos o cuidado e nós chamamos de amor algo que não é remunerado, algo que parece que está na casa, né? Quando você tem a comida, a roupa lavada, tudo pronto, parece que aquilo ninguém fez. Então, a Silvia Federici, ela nos chama para a realidade, que é exatamente isso que a Alaerte falou, o cuidado, ele é uma sobrecarga mental e física muito grande para a mulher. Com uma pandemia, uma epidemia, uma endemia, essa sobrecarga fica maior ainda.
E nós precisamos lembrar que a mulher é, sim, na maioria das culturas e sociedades, a personagem central no cuidado, né? Tanto dentro da casa quanto fora da casa, nos hospitais, na rua, em várias frentes de trabalho, mas sempre lembrar que o que nós chamamos de sacrifício materno e o que chamamos de amor incondicional, ninguém nasce com isso. Isso é ensinado e a duras penas para meninas e jovens muito cedo, e principalmente, como a Laerte bem falou, honrando a Laerte aí que veio nessa luta muito antes de mim e me ensina tanto, é um cuidado principalmente racializado. Então, é sempre bom a gente lembrar que para estarmos aqui, inclusive, neste momento conversando, existiram muitas mulheres analfabetas, mulheres racializadas, cuidando, né? Do banheiro, da casa, dos hospitais, não é? Então, assim, sim, a mulher é central e importante no trabalho do cuidado, mas nós precisamos tirar a carga romantizada e parar de chamar de amor e sacrifício materno algo que deve ser reconhecido pela sociedade. Lili, a Juliana Nasciuti traz na matéria a questão do aumento do trabalho doméstico nesse momento como algo muito importante de impacto na questão do trabalho fora de casa, né? E hoje a gente está vendo, assim, é comum, a gente pode observar nas nossas redes sociais, amigas, parentes comentando, né? Como é que lida com a criança que está em casa, que tem um trabalho para fazer, com o almoço que, quando se trabalha fora, você vai buscar fora de casa também, enfim, esse acúmulo de tarefas e que a gente já está vendo resultado aí no final de março, como foi feito um levantamento, as mulheres acabam não dando conta, né? Não tem como dar conta de uma tripla, quádrupla jornada simultânea ainda por cima, né? Exato. Então, primeiro eu queria saudar vocês aí no estúdio, saudar a Denise aqui, é um prazer estar junto. E minha companheira de luta, Laerte, que o maior respeito pela sua vida, pela sua história, e uma das principais referências na luta pela redução da morte materna no Brasil. Então, nesse momento em que a pandemia vitimiza tantas mulheres, nesse período de gravidez, parto e pós-parto, aliás, o país que mais morreu mulheres até agora nesse período, saudar essa luta também que nós, no movimento feminista e o movimento social de um modo geral faz pela redução dessa triste tragédia que a gente tem, né? Mas falando especificamente sobre o trabalho doméstico, sobre o trabalho em casa, sobre o trabalho do cuidado e de como esse trabalho reprodutivo e reprodutivo, eles nesse momento, eles se confundem de uma certa forma, porque o trabalho produtivo é o trabalho valorizado, né? O trabalho reprodutivo, ele não é valorizado, ele não é visto como trabalho, como disse Denise, ele não é contabilizado, nem nas suas horas. Então, é um trabalho normalizado, como se fosse natural para as mulheres fazer isso, e a gente sabe que é longe disso, né? Nós lutamos por igualdade de gênero, e igualdade de gênero significa também compartilhar as tarefas do cuidado, e que para as mulheres se agravou fortemente, porque então se sobrepõem esses dois tipos de trabalho. E a gente sabe que as creches não estão funcionando, em função da pandemia, as creches fecharam, as escolas fecharam. Então, as mulheres que são praticamente hoje no Brasil, a maior parte das mulheres, ou entre a população, grande parte das mulheres são as provedoras da casa. Essa conjugação dos dois trabalhos tem sido um peso muito grande e que passa também por aquilo que a Laerte acabou de falar, que são as consequências na saúde mental das mulheres também, né? Então, fechou escolas, fechou creche, ao mesmo tempo, muitas dessas mulheres não têm acesso, a vida se tornou toda virtual, né? A gente tem toda a nossa comunicação, já agora passa por outros espaços, esse novo normal que a gente fala, e grande parte das mulheres do nosso país, com todas essas características que já foram citadas por Laerte, por Denise, né, das desigualdades e aonde estão colocadas, não tem acesso ao virtual, não tem acesso a conversar com outras pessoas, não tem acesso ao próprio auxílio, como acessar o auxílio emergencial, não tem acesso a como ajudar os filhos a estudar de casa, de fato, como foi colocado sobre as mulheres essa responsabilidade. Enfim, eu acho que a gente tem uma série de questões aí que são colocadas como sobrecarga na vida das mulheres nesse momento,
e particularmente aí a gente tem a característica, né, de ser uma sobrecarga racializada também, e de classe, né, que a gente tem que dizer, e que tem consequências sérias na vida das mulheres. Mas a gente pode aprofundar isso no passar do debate. Sim, com certeza. E, Laerte, eu tenho aqui uma pergunta da Cristina pelo WhatsApp, já contemplando aqui a participação do pessoal que está assistindo a gente de casa. Ela pergunta se existem dados estatísticos sobre a saúde mental das mulheres durante a pandemia. Assim, eu sei que tem alguns levantamentos sendo feitos de forma geral para a população e também entre os profissionais de saúde se comenta muito sobre isso. Como é que está essa percepção e também estudos a respeito disso nesse momento? Eu estou sem o seu áudio. Acho que você mutou o seu áudio. Opa. Desculpe. Imagina. Então, que eu saiba, ainda é uma percepção mesmo. Inclusive, a própria Fiocruz está fazendo uma pesquisa, aí a professora Marilena Machado, que eu acho que vai ser muito importante, assim que tiver o resultado, uma pesquisa com os profissionais de saúde. Então, o que a gente tem é percepção informal ainda, as conversas com os profissionais sobre esse assunto. Mas, com toda certeza, vai afetar muito, já está afetando, né? Nesse exemplo aí que eu dei. Imagine o tamanho do peso da responsabilidade de você tanto ter que se cuidar lá dentro do ambiente hospitalar, né, para o pessoal da enfermagem que trabalha em hospital, e até mesmo o pessoal que trabalha na saúde pública, que está cuidando dos casos, dos confirmados, não confirmados, dos suspeitos, enfim, que está orientando essas famílias, visitando esses pacientes. Pense no que é esse voltar para casa e chegar em casa, e que casa é essa? Não temos ainda estudos publicados aqui no Brasil, mas o que a gente viu de estudos de outros países já, com toda certeza, afeta e afeta em muito. Lili, quer comentar? Então, eu estava lembrando aqui, enquanto a Laerte falava, que foi... o governo vetou um projeto de lei que justamente buscava compensar financeiramente os profissionais de saúde, né, que tenham sofrido consequências graves em função da pandemia, estão na linha de frente, estão sem proteção, estão sem equipamento, são os que estão, a gente sabe que a maioria são mulheres, como a Laerte já disse, a maioria são técnicas de enfermagens que trabalham em 2, 3 serviços, que se deslocam na maior precariedade do mundo, em serviços lotados, porque não tem recursos para andar de Uber, para lá e para cá, para estar em 2, 3 serviços. E tem uma coisa que seria fundamental na vida delas, das famílias, que é essa compensação financeira. E até isso, nessa política de morte que a gente está vivendo nesse país, foi negado. Ou seja, uma desumanidade completa, um descaso completo com os profissionais que são a nossa maior força nesse momento, que representam aquilo que a gente tem mais de potente no Brasil nesse momento, que é a nossa grande riqueza, que é o SUS. Então, só para lembrar disso. Sim, Denise, a gente sabe que o ineditismo dessa pandemia para nós, nesse nosso tempo de vida, é real. Agora, a gente sabe também que vários fatores se repetem aí em situações epidêmicas, e você fez um trabalho em Serra Leoa, observando epidemias de ebola, né, e também observando onde a mulher se coloca nesses momentos. Eu queria que você trouxesse aí um comparativo e também no que isso se repete, né? Eu terminei o meu doutorado ano passado, né, que parece que já faz tanto tempo, mas foi recente, em 2019, chama O Cuidado Perigoso, e tem muito a ver com as mulheres, obviamente. À época, eu estava interessada em entender por que mais mulheres tinham morrido na Serra Leoa por conta do vírus do ebola do que homens. E ouvi de alguns pesquisadores, homens, de que haviam morrido mais mulheres porque existia mais mulheres na Serra Leoa. Talvez por eu ser uma pesquisadora mulher, isso não me convenceu. E eu fui buscar respostas desse fato. Então, o que eu digo é, se existisse 1 milhão de homens a mais na Serra Leoa do que mulheres, mesmo assim mais mulheres teriam morrido por conta do ebola. Porque o ebola, apesar dele ser
uma epidemia muito mediatizada, ele é transmitido, ele acontece no âmbito doméstico. Então, a mulher, enquanto ela cuida do marido, do ancião, doente, ela arruma o filho, que geralmente é menino, que vai para a escola, porque a menina geralmente não vai para a escola, ela ajuda nos afazeres domésticos. Então, ao mesmo tempo que a mulher, ela se contamina, ela passa a ser um vetor humano de contaminação, justamente por esses encargos muito grandes. Ela se responsabiliza pelo cuidado e ela é responsabilizada pela sociedade. Então, o que eu digo é o seguinte, toda pandemia, endemia, epidemia, ela não é democrática, né? Afeta todos, a todes, não. Toda pandemia, epidemia, ela tem raça, ela tem classe e ela tem gênero. Ela tem um corte muito drástico. E na Serra Leoa, que é um país de maioria negra, o corte é de classes, os mais pobres e as mulheres. Então, o que eu vejo de padrão, não só com ebola, com a Covid, mas também com chikungunya, com dengue, é o seguinte, que mesmo que mais mulheres não morram por conta de uma zoonose ou bactérias ou qualquer tipo de doença, elas serão sempre as mais afetadas. E mais afetadas fisicamente e psicologicamente, mentalmente, porque elas cuidam. Então, elas vão ser as mais afetadas porque vão perder o seu emprego. Elas vão ser as mais afetadas porque muitas vezes elas estão confinadas com seus agressores dentro de casa. A violência doméstica muito grande. Então, eu denominei o cuidado perigoso justamente porque a mulher, ela é a personagem principal no cuidado e ela está extremamente, como ela é a linha de frente do cuidado, como a Laerte e a Lili muito bem falaram, das auxiliares de enfermagem, mas também em casa, elas são a linha de frente do cuidado, elas são as mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, elas são as que mais protegem a família, então elas estão de cara com o risco e com o perigo. Então, sempre, eu posso até me enganar, mas eu digo com muita tranquilidade que em qualquer doença no mundo, se você for olhar, talvez mais mulheres não tenham morrido e não tenham adoecido de Covid, ou seja, de chikungunya, ou de alguma zoonose, de alguma virose, mas elas foram as mais afetadas, perdendo emprego, sendo as mais violentadas, as mais agredidas. Então, eu acho que o cuidado ele é essencial, mas não podemos romantizar. Ele é perigoso, ele é arriscado, e assim como na Serra Leoa, aqui no Brasil as mulheres também são as mais afetadas, e isso não é só porque eu sou mulher, mas estão nos dados da PNAD, mulheres negras são as mais afetadas hoje no Brasil. É importante a gente estar sempre trazendo dados, né? Porque senão fica parecendo que é uma discussão do nós achamos, quando, na verdade, a gente tem dados aí cada vez mais firmes com relação a tudo isso que está sendo dito. Bom, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, porque no próximo bloco a gente vai acompanhar a rotina da Maísa. Um dia comum para mais da metade das mulheres brasileiras. Não sai daí que a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre mulheres e a pandemia. Conversam comigo pela internet a Laerte Martins, enfermeira, doutora em saúde pública e filiada à MNB, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Denise Pimenta, doutora em antropologia pela USP, e Liliane Brum, antropóloga e coordenadora de projetos da REDER, Rede de Desenvolvimento Humano e feminista ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras. Se você ainda não participou no primeiro bloco, a hora é agora. Está em casa? Aproveita para mandar suas perguntas para a gente. Eu recebo e compartilho com as nossas convidadas. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A Maísa está em casa com a filha, Laura, e contou para a gente como se organiza em meio a tantas jornadas simultâneas. Salas cheias, educadores, oficinas de aprendizagem, qualificação profissional para jovens, exposições. A Maísa é assistente social e coordenadora executiva do Instituto Gelson da Costa Antunes, o IJCA.
Antes da pandemia, a nossa equipe esteve lá. A Maísa passava o dia todo fora de casa. Com a chegada do novo coronavírus no Brasil, as atividades mudaram, assim como a rotina dela. O trabalho segue firme, mas online. E agora, com a companhia da filha, a Laura, essa garotinha simpática de 9 anos. Eu sempre tive uma atividade de trabalho fora de casa e eu conto com a minha mãe e com a avó dela, por parte de pai, nos cuidados com a Laura, né? Então a Laura sempre ficava com a minha mãe ou a avó de dia, de manhã, e à tarde ia para a escola, e a gente se encontrava à noite. Então a gente também está tendo uma relação 24 horas, né? O dia inteiro, assim. E em tempos de Covid-19, ela não conta com o suporte da mãe e nem da avó paterna da Laura. A pressão emocional e psicológica têm sido ainda maiores. Se eu já chorei, ela já chorou também, sabe? Se eu estou um pouco mais tensa, eu percebo que ela fica também um pouco. Se eu estou desanimada, ontem, por exemplo, eu estava um pouco mais devagar para algumas coisas, sabe? Ela não queria fazer a única atividade que ela tinha programada, e você vai e fala, vambora. É isso aí, um dia de cada vez. Maísa diz que nesse período ela segue se adaptando. Acho que março e abril foi, confesso, desespero, assim, foi bem tenso e intenso. Maio e junho, eu acho que a gente já conseguia priorizar mais, sabe? O que eu dou conta também de fazer. Semana passada eu priorizei só lavar o banheiro, sendo muito sincera, e as coisas da cozinha, porque eu não tinha como fazer outras atividades e estar ali nesse ritmo de trabalho intenso, né? De compromissos. E além do trabalho, da casa e da alimentação, ainda tem os estudos da Laura. Estou trabalhando com o meu computador do trabalho, e aí um tempinho antes, um mês antes, eu tinha comprado um computador para mim, né? E é o computador que agora é dela. E quando não dá nenhum problema, né? Técnico, de áudio, de semana passada teve isso, tivemos que suspender a atividade porque eu não conseguia resolver de jeito nenhum. Quase todo o material de estudo da Laura chega pelo WhatsApp, e acompanhar as tarefas da filha não é nada fácil. Eu tentei fazer isso por mais alguns dias, mas eu não consegui sozinha, e eu pedi ajuda, apoio ao pai dela. O pai dela não mora aqui, o pai dela mora em outro estado, no Pará, já há alguns anos, e falei desse processo, né, que estava de trabalhar o dia inteiro, organizar o almoço, e com criança escova o dente, tomou banho, pega essa roupa, vamos arrumar a cama, né? Tem aula tem essa atividade para fazer. Quem que tá jogando, né, no celular, acompanhar isso. Agora o pai fica de olho em uma parte dos estudos da filha, assim, virtualmente. A Maísa dá um suporte com as avaliações, a ginástica e as aulas de inglês, mas sempre tem aquela preocupação para saber se tá tudo indo bem, né? O que você tá aprendendo? Eu tô aprendendo multiplicação. Enquanto isso, o trabalho continua. Entre as reuniões tem a roupa para estender e uma espiadinha na Laura, ali no computador. E no meio dessa correria, a Maísa ainda faz uma pós-graduação. E tem um hábito que mãe e filha adquiriram durante o isolamento. Além do suco de laranja, na hora do almoço, por aqui, nenhuma outra atividade. É um momento para as duas curtirem assim, juntinhas. Agora a gente está na hora do nosso almoço. Dá um oi aí, Laura. Oi. Servidos? Eu fico me perguntando se esse almoço é num domingo, no meio da semana, porque atualmente está tudo meio misturado, né? Você já não sabe mais, não tem muita diferença se está se trabalhando ali dentro de casa e vai emendando uma coisa na outra. E aí eu queria começar esse bloco trazendo uma participação de uma telespectadora que encaminhou de Cabo Frio pelas nossas redes sociais. Ela diz que ela pergunta se a pandemia seria um bom momento para se fazer um movimento para dentro
silenciar e se ouvir, mas como realizar essas ações com o aumento da demanda externa? Se tranca no banheiro? Aí, Laerte, eu vou começar com você, porque a gente também retoma lá a primeira colocação que você fez no primeiro bloco, né? A questão das funções domésticas não serem exatamente percebidas como um trabalho, e que essa mulher, como é o caso da nossa personagem ali da matéria, da nossa entrevistada, ela acaba assumindo sozinha essas funções, né? Mas então, eu achei muito interessante esse vídeo. Se você me permite, vou comentar um pouco dele. Por favor. Todas as mulheres têm o direito de ser feliz, de ter saúde, enfim, todas as mulheres, todas as famílias. Mas esse vídeo, eu fiquei assistindo e pensando, ele é quase como um sonho de consumo, não é? É uma mulher que é graduada, que faz pós-graduação, pense nesse momento de pandemia, que ela tem uma única filha de 9 anos, não precisa de creche, está separada, mas tem um companheiro que lá, mesmo longe, mesmo distante, é presente, né? É um pai presente que está acompanhando a filha. Então, é totalmente diferente da grande maior realidade, da né? grande maioria das mulheres e das mulheres negras. E ainda assim é difícil, né, Laerte? E ainda assim então, não é fácil, se né? É difícil, é Maísa, né? Maísa. Se é difícil para Maísa, você imagine para a grande maioria das mulheres que não consegue trabalhar em casa, não tem, já foi inclusive dispensada do emprego, não tem trabalho, está desempregada, ela não tem uma casa, não é? Não tem um computador para a filha ficar ali, o pai não é presente para orientar. Já pensou a sobrecarga da grande maioria dessas mulheres? Então, o vídeo foi muito legal de assistir, que é quase como eu estou falando, quase como um sonho de consumo, que não é a realidade da maior parte da grande maioria das mulheres. Se para a Maísa foi difícil, imagine para a grande maioria. E aí, para essa telespectadora que está nos assistindo, que levou essa pergunta, Aline. Então, Aline, eu acho que é um momento, sim, para a gente repensar toda a nossa vida. É um momento, mesmo que seja trancada no banheiro, não tem problema, mas é um momento de meditar, sim, não só no nosso umbigo, mas meditar, sim, no mundo. O que está acontecendo com o mundo? Como é que a gente pode ser uma pessoa melhor para ajudar a melhorar o mundo? E aí, até para encerrar essa minha fala, lembrar do primeiro vídeo, para quem assistiu, lá da fala da doutora Miriam Grossi, até pensar nas eleições, como é que vão ficar. Eu estava aguardando sobre o finalzinho do programa para deixar, então, mas já vamos falar. Até pensar nisso, a sobrecarga de trabalho das mulheres, como é que a gente pode mudar isso? Uma das saídas, uma das alternativas, com toda certeza, é colocar as mulheres no poder. Com toda certeza. Candidaturas reais Não sei se respondi. Sim, mas a gente vai voltar já nesse assunto, porque eu acho que essa é uma deixa para esse programa, né, Denise? Assim, a Laerte, você me pediu até para fazer um comentário, a Laerte vinha trazendo, eu acho que resumidamente, que essa pandemia, ela coloca uma lupa nos problemas sociais, né? E aí realmente tem todo esse caldeirão aí para a gente pensar de efervescência nesse momento, né? A Laerte, ela já falou, né, em poucas palavras, ela já falou tudo o que passou rapidamente pela minha cabeça, perfeitamente. Sim, a pandemia, ela é um momento que descortina as desigualdades sociais, elas sempre estiveram lá, descortinou e amplifica, aumenta, né? E o que a Aline pergunta, e a Laerte também fala, e por isso que eu pedi para comentar, eu levando em consideração toda a importância da busca pelo autocuidado, principalmente da mulher negra, que nunca teve esse espaço, né,
do autocuidado, sempre foi um lugar da discussão das mulheres brancas. Felizmente, pela militância do feminismo negro, a gente começa a pensar sobre isso. Mas eu digo para a Aline, talvez neste momento, mais importante do que olhar para dentro, é olhar para fora, né? É fazer o exercício de olhar para fora, para as desigualdades sociais. Obviamente, isso nos machuca e isso nos impacta muito, principalmente, desculpe, para pessoas que perderam seus empregos, perderam os seus parentes, mas é importante, mais do que apenas cuidar de nós, como disse a Laerte muito bem, sair um pouco do nosso umbigo e ir para fora. Né? Eu acho isso muito importante, que também tem a ver com as eleições que a Miriam Gross falou e que a Laerte falou. Eu acho isso fundamental, era isso que eu queria comentar. E sobre o vídeo, eu concordo completamente com a Laerte, porque apesar da Maísa, ela ser uma mulher negra, pós-graduanda, ter a sua casa, essa não é a realidade da maioria das mulheres e principalmente negras. Então, a maioria das mulheres, apesar de ser uma realidade importante, o que a Maísa e a reportagem traz, é uma realidade que não é da maioria das mulheres. A maioria das mulheres não tem homeschooling, não tem home office, pelo contrário, dividem a casa, cubículos, né, na periferia, com agressores, perderam seus empregos, 2 quartos é um luxo. Então, o recorte de classe, de raça é drástico nessa pandemia. Então, assim, realmente é interessante a reportagem que traz a Maísa, mas a maioria das mulheres não vive essa realidade. Com certeza, como bem importante trazer esse reforço de fala. Lili, eu queria te convidar a fazer seus comentários também, mas queria trazer mais uma postagem aqui do pessoal que está assistindo a gente, para também aquecer a nossa conversa. A Arinda também encaminhou pelo WhatsApp. Ela pergunta como os efeitos dessa pandemia poderão contribuir com os movimentos em prol da mulher. Vocês veem alguma perspectiva de avanço nesse sentido? Essa pergunta é bem boa e me instiga a falar justamente porque eu faço parte de um movimento feminista antipatriarcal, antirracista e anticapitalista, né? E são 3 coisas que se aprofundam tremendamente e que se tornam muito visíveis nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, né? Seja de pandemia, seja a situação da crise política e econômica que a gente está vivendo nesse país. Por quê? Porque o patriarcado é aquele que coloca as mulheres como desiguais, como sem direitos, e a gente vê tudo isso colocado aqui, tanto na fala de de Denise, de Laerte, nos exemplos que foram trazidos na reportagem, tanto na questão racial, e aí aqui a gente está vendo todos os exemplos, e também na questão econômica, né? E o capitalismo está aí exacerbando, o neoliberalismo está aí exacerbando essas desigualdades que a gente experimenta. Então, a nossa luta tem sido uma luta justamente para, primeiro, garantir direitos que já foram conquistados e que hoje estão sofrendo enormes ataques, né? Mas que também a gente entende que, nesse momento, tem um conceito muito importante que nós, movimento feminista, estamos muito ligadas nele, levando, que é o conceito de justiça social. Então, a gente quer renda mínima por direito, não é nenhuma ajuda, não é esmola, não é caridade, é renda mínima por direito, e é a taxação das grandes fortunas por justiça social mesmo. E com a taxação das grandes fortunas, a gente pode ter uma renda mínima por direito. Então, tem tantas lutas aí contra a violência, etc., que estão se colocando. Agora, uma coisa que eu acho bem importante e que também, logicamente, está aí no nosso radar, no radar da nossa luta por igualdade, é o quanto as mulheres periféricas, e é isso que a Laerte trouxe, que eu acho bem real. Hoje eu vi uma matéria de manhã, eu li, na verdade, uma matéria de manhã de uma mãe de 19 anos, que trabalha nesses trabalhos de aplicativos, indo para o trabalho de metrô, com a sua caixa, sua mochila de entrega e com 2 crianças pequenas, uma de 1 ano e pouco e a outra de 3, se não me engano. E dizendo, meu marido ficou em casa, não posso deixar em casa com ele porque ele está jogando videogame o dia inteiro e eu não posso deixar com ele.
Então, aí tem uma situação bem explícita, né, de como a gente vê essa desigualdade entre homens e mulheres, e na questão do trabalho doméstico, que não é valorizado, mas a sobrecarga sobre as mulheres, né? A gente tem visto um discurso também dos homens ajudando as mulheres, a mídia traz muito isso, o homem está ajudando agora, está lavando a louça. O homem não tem que ajudar, gente. A nossa luta antiga é por igualdade. Então, a gente tem que dividir tarefas. Todas as tarefas são dignas, todas são de homens e mulheres e todas são de quem compõe essa família. Então, não tem que ter uma divisão de tarefa em que o trabalho reprodutivo é colocado num outro patamar, né? Então, ele é dos dois. Até porque esse trabalho é circular, né, Lili? Ele não acaba nunca, Exato. né? Ninguém percebe não que ele foi feito, nunca. só percebe quando ele não é feito, né? Exato, ele não é um trabalho valorizado. Nós que estamos em casa agora, quem tem o privilégio de estar dentro de casa, e aí eu quero dizer também que é um privilégio, porque tem que aquelas que, embora estejam se dizendo fiquem em casa, não podem parar, não podem, a sociedade funciona sob esse trabalho, né? E a exploração do trabalho, principalmente. Mas quem consegue estar em casa está vendo que é um tempo intermitente, você não tem horário de trabalho, você não tem horário para... termina uma coisa, tem que lavar, tem que passar, porque é um trabalho realmente que não tem fim, né? E não é visto, não é valorizado. Então, acho que aquela pesquisa que você trouxe no início também, da Gênero em Números, foi muito importante, porque ela mostra que 70% das mulheres entrevistadas dizem que o isolamento não melhorou a divisão sexual do trabalho, ou seja, ela continua desigual e maior ainda, como a Denise já disse, sobre a questão do cuidado, e a mulher é a cuidadora da casa, quem leva toda a vizinhança, a família do marido, do companheiro, ou de não sei quem para o serviço de saúde, quem é? São as mulheres, né? Então elas são cuidadoras em casa, na rua, da vizinhança, elas que têm que observar o que acontece na vizinhança, elas que têm que estar atentas a tudo, e estão nos serviços precarizados, né? Então, acho que, assim, esse é um tema muito forte para nós, movimento de mulheres, nós estamos em peso, acho que ninguém tem dúvida que as mulheres têm sido a protagonista também dessa história de luta pelos direitos de uma sociedade mais justa, mais igualitária. A gente não luta só pelas mulheres, porque a gente não entende que as mulheres sejam uma classe especial, nós somos... a gente quer igualdade de direito. A Laerte já ia passar para você mesmo, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para você. A gente, no nosso programa aqui sobre a questão antirracista, que ganhou uma força em meio à pandemia, ficou muito latente a proposta que se precisa refletir sobre que ações antirracistas podem os brancos ter. Porque o racismo não existe sem os brancos. Então, eles precisam fazer parte desse movimento, entendendo o seu espaço e seu lugar. Mas, quando a gente fala de machismo, você consegue imaginar o antimachismo de alguma forma que o indivíduo possa atuar com relação a tudo isso que a gente está falando? Lógico que as políticas públicas são cerne de todas essas questões que a gente trouxe, né? Isso precisa partir de algo mais coletivo. Mas no indivíduo, né? A Lili, inclusive, ele citou uma história particular que é de muitas. Não posso deixar meus filhos com o marido em casa, às vezes porque é alcoólico e também não pode cuidar das crianças, enfim, por N sentidos. Que propostas você acha que a gente pode começar a refletir para falar com quem está com a escuta aberta para isso, né? Como ser antimachista nesse momento e começar a colocar esse movimento para frente? Como ser antimachista? Então, faço o convite. Venham todos os homens para o movimento de mulheres. Com toda certeza, aliem-se a nós. Porque a gente não é anti-homem. Absolutamente. A gente quer um mundo melhor, um mundo para homens e mulheres. Eu me inscrevi aí para falar, muito instigante toda a fala da Lili, com toda certeza. Mas o que eu queria contar, Lili, para quem está nos assistindo, é que talvez, muito bem falado, a gente tenha que refletir na vida, no mundo. Eu recebi agora, esses dias aí dos pais, uma mensagenzinha para o WhatsApp que eu achei fantástica, fantástica. Era uma única frase. É dia dos pais e não de quem faz filho. Vocês já pensaram que interessante essa frase?
Olha, de todas as mensagens de Dia dos Pais, a que mais me marcou foi essa. Eu não tenho mais pais, já tenho mais de 30 anos que meu pai se foi, mas claro que chegou no Dia dos Pais, você recebe e fica lendo um monte de mensagens. E aí, Lili, no meio da tua fala, eu lembrei desse WhatsApp, que o dia que os homens se conscientizarem, né, do que é ser pai, do que é constituir uma família, do tamanho da responsabilidade dele, aí ele vai ser pai. Não é só aquele que fez o filho, porque para fazer filho qualquer um faz. Eu quero ver ele assumir essa responsabilidade do cuidado, como tão bem a Denise fala aí da questão do cuidado, e que ele não é responsabilidade da mulher absolutamente. Então, assim, a gente não é contra os homens, antimachista absolutamente. O que a gente quer é um mundo melhor para todo mundo, que os pais sejam pais, não façam só filho, coloca no mundo e deixa para a mulher cuidar do filho, da casa, até da mãe dele, das tias, né, que acabam vindo morar junto nessas casas, nesses lares, que hoje a gente tem muitos lares, e que a mulher acaba cuidando até da sogra e da irmã da sogra, enfim. Eu acho que é isso que a gente busca, a nossa luta grande, imensa, antiga, que é a igualdade. Então, só respaldando aí, com toda certeza, a fala da Lili. Não é contra o homem, né? É contra o comportamento machista, que é uma doença social e que, inclusive, muitas vezes as mulheres também reproduzem e se prejudicam diretamente com isso. Enfim, a gente precisa refletir sobre isso. Eu volto para a gente caminhar para o final do programa, tem pouquíssimo tempo, Denise, para mais uma fala da Silvia Federici, que ela diz o seguinte: sem o trabalho doméstico, o mundo não se move. Então, seja esse trabalho doméstico da mulher que trabalha mal remuneradamente para realizar, seja esse trabalho do cotidiano da mulher que sequer pode sair para trabalhar para poder dar conta dele, né? É importante olhar para esse trabalho como algo em que, sendo visto de uma outra maneira, pode ser transformador da sociedade, até dessa forma capitalista de olhar o mundo, né? Sim, como bem a Lili havia falado um tempo atrás, a Silvia Federici, ela usa, né, não é dela, já vem do movimento feminista dos anos 70, movimentos que nem se chamavam exatamente de movimentos feministas, mas de mulheres, que existe o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. O trabalho produtivo é aquele que está há muito tempo relacionado aos homens, que é aquele trabalho que você sai de casa, que você faz dinheiro, e tem o trabalho reprodutivo, que seria o trabalho que permite que os outros trabalhem. Então, é o trabalho de quem faz a comida, é o trabalho de quem limpa a casa, é o trabalho de quem cuida dos filhos, das crianças, dos mais velhos, né? Como a Laerte falou, quem cuida do pai, da mãe, dos tios, do marido também. Então, esse trabalho ele vem sendo feito pelas mulheres, e não só no Brasil, em qualquer sociedade. E é um trabalho extremamente pesado, é um trabalho oneroso e que a sociedade, as culturas vão chamar de amor, de carinho, fraterno, materno, justamente para não dar a cara desse trabalho, que é um trabalho extremamente que explora, é um trabalho que é violento. Sobre o que a Laerte e a Lili estavam falando, é sempre bom lembrar, eu acho, que a gente não deve separar cuidado de política, de ações societais, que são as ações da rua, da militância, né? Quando a gente fala, parece que um lugar é o lugar do cuidado, outro lugar é o lugar da política, outro lugar é o lugar da militância, sendo que está tudo junto. As pessoas pensam, isso, falando do cuidado, as pessoas falam, como nós vamos sair dessa pandemia? Aí, vamos sair melhores, vamos sair piores, vamos sair mais humanos. Eu, como antropóloga, olhando como pesquisadora, como a Lili falou, não, sairemos com muito mais desigualdade social, sairemos com muito mais desemprego, não só no Brasil. Agora, eu penso assim, o que nós podemos fazer a partir disso? A partir disso, eu acho que é o seguinte, eu cuido, eu
devo votar, eu devo me encaminhar na política, se eu não sou uma mulher que vou ser parlamentar, para quem encaminha as minhas causas. Renda mínima por direito, né? Renda básica por direito, descriminalização do aborto por direito. Então, assim, eu acho muito importante que o cuidado ele saia dessa esfera, e não sou eu que estou falando, é Silvia Federer e de tantas outras mulheres na América Latina também. O cuidado ele saia desse lugar apenas doméstico, né? Cuidado não é coisa de mulherzinha, e ser mulherzinha não é uma coisa ruim. A mulher, ela sustenta o mundo nesse trabalho que é o trabalho reprodutivo. Então, se a gente pensar que se a mulher parar o cuidado, o mundo para. Não vai ter CEO homem, não vai ter motorista, não vai ter o chefe do jornalismo, que muitas vezes é homem. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem uma força de trabalho, que o cuidado é uma força de trabalho essencial. Então, nós não estamos pedindo migalhas. A renda básica ela tem que ser por direito. Então, é isso. Eu acho que a gente sempre olhar o cuidado, desromantizar o cuidado e entender o cuidado como uma agência política das mulheres e dos homens também. Eu concluo o programa com essa sua fala, Denise, e até complementando, lembrando que o país mais equânime do mundo enquanto políticas, que é a Islândia, políticas equânimes com representação feminina, começou com uma greve de donas de casa que se recusaram a fazer o trabalho doméstico. Então, acho que a gente conclui muito bem com essa sua fala, porque realmente é um trabalho de alicerce e nesse momento que a gente está dentro de casa, quem pode sim refletir sobre isso. Não só as mulheres, mas como toda a sociedade, os homens inclusive. Obrigada a vocês que participaram comigo aqui desse debate e obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Se quiser rever esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você pode baixar e compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Cuida da sua saúde, se puder, fique em casa. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!